Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E essa semana, com muita satisfação, estamos recebendo aqui como convidada a artista plástica e agora enveredando por outros caminhos. Eu poderia dizer também no campo das artes, por que não? Adriana Drummond, muito conhecida em Sete Lagoas como artista plástica, mas agora trilhando um outro caminho profissional que ela escolheu e que tem um campo muito grande pela frente, mas que também depende muito do seu trabalho, do seu talento como artista plástica. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigado, Rosalva, é um prazer estar aqui com você, sempre, né? É um prazer conversar um pouco com você, levar um pouco dessa mensagem das artes, de que forma que a arte está se comunicando com o público e ter o público mais próximo assim, né? O artista tem uma relação muito individual, quietinha, dentro do ateliê, então a oportunidade de estar na frente de uma câmera de TV é sensacional. Adriana, as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, eu sempre peço que façam um pequeno currículo. Então, fale brevemente aquilo que você achar mais interessante da sua formação, da sua trajetória no mundo da arte. Brevemente. Se for possível. Bom, eu tenho 55 anos, comecei o meu trabalho aos 7, então eu tenho aí uma carreira que começou na minha infância, com as aulas de pintura em Sete Lagoas, com Belkis, depois com Bigóia, que foi uma grande mentora no meu processo, me incentivando a fazer Escola Guinhar. Fiz Escola Guinhar quando foi no porão do Palácio das Artes, onde eu tive grande contato com pessoas de grande impacto na arte mineira. Logo depois enveredei para o caminho da moda, onde nós tivemos um ateliê de pintura em tecido, onde nós pintávamos, numa época auge do processo, 2.000 metros de tecidos dia. Atingimos Brasil, mandamos trabalhos para fora do Brasil também. Depois disso entramos no processo de pintura sobre couro, o primeiro ateliê do Brasil a pintar couro para moda. Depois eu retomo a história das artes plásticas e nesse processo todo, desde os 23 anos, eu sou professora de arte. Acho muito importante criar esse espaço para que outras pessoas que tenham vontade se enveredem por esse caminho maravilhoso que é a arte. Então eu sou professora de arte desde os 23 anos. Desculpe, em algum momento da sua vida você pensou que seria possível projetar isso nas suas filhas, por exemplo? Bom, lá em casa a arte é uma coisa fundamental. As minhas filhas, desde criança, desde os 7 anos, elas tiveram um ensino da arte como, para mim, como natação, como aprender a ler e escrever, arte estética. Eu sempre tenho em mente que as crianças, ao desenvolver qualquer trabalho artístico, elas acabam desenvolvendo também e se organizando internamente. Por isso, do meu carinho enorme com os meus alunos, com as crianças que entram no meu ateliê, que eu não preocupo com o resultado externo e imediato. Eu preocupo com o que essa arte está fazendo dentro dessa criança e o que nós estamos facilitando com a arte esse processo de crescimento deles. Ainda que não venha a ser um artista, esse simples contato vai fazer dessa pessoa muito melhor, qualquer que seja a sua atividade. Na realidade, Lara hoje é gestora pública e Bia, né, está cursando curso de medicina, mas com certeza elas serão diferenciadas nas áreas que elas estão, por serem pessoas criativas naturalmente, né? A criatividade para elas é um processo natural. A mãe é artista desde então. O pai médico. E o processo de criatividade, de criação é o tempo todo, né? Então eu acho que isso influencia muito na cabeça das duas e espero que elas tenham uma carreira brilhante pensando onde que a criatividade pode estar ajudando a facilitar a vida delas e os processos também. Bom, em um determinado momento apareceu o Templo 8. Que bom que apareceu o Templo 8 em Sete Lagoas, Adriana. No 2000, eu tive a oportunidade de assumir um
um imóvel das minhas tias, né, da tia Isa e da tia Lourdes, onde eu fiz uma grande restauração com o maior cuidado e o maior amor, porque descobrimos que aquela casa era uma casa do século XVII, uma das primeiras casas construídas na cidade. E ali começou todo um propósito de resgatar o histórico da família Drummond e o patrimônio da cidade. E o Templo 8 durou 20 anos, né? E com certeza muitas lembranças vão ficar rondando nas cabeças dos sete lagoanos. Adriana, eu com o Radar tive a oportunidade de fazer várias reportagens lá no Templo 8, não só mostrando trabalhos seus, mas como era aberto, né, para qualquer tipo de manifestação artística. E quer dizer, era uma grande ideia que deveria ser perene, durar muito mais do que durou. Você consegue hoje, passado esse tempo, dizer, poxa, houve algum fator que foi determinante para que de repente não funcionasse mais, se tornasse inviável? Com certeza o fator que determinou o desgaste que foi no nosso último festival de gastronomia, né? Onde nós tivemos um problema com o poder público, né? O poder público, de um lado, ele era o nosso apoiador numa secretaria, e a outra secretaria tivemos uma denúncia e parece que não teve criou-se um grande problema em cima desse evento. E era um evento que era muito importante, porque na realidade os festivais gastronômicos do Templo 8 já estavam no 8º ano, e quem abriria esse festival era o grande criador dos festivais gastronômicos de Tiradentes. Então era o up do nosso festival, e teve esse desconforto muito grande. E eu tive que manter o festival durante 2 meses, com muito desgaste. E a partir daí eu percebi que com o poder público é muito bom, mas quando ele está do seu lado. Mas quando ele não está do seu lado, é muito ruim. E na realidade ele nunca esteve do meu lado, então contra eu não queria mais. E eu realmente não senti nesse período todo um apoio, como eu acho que eu sempre coloquei o Templo 8, aquilo nunca foi meu, né? Se alguém achar que aquilo é dono de um patrimônio daquele, deve estar louco, né? Aquilo ali é da cidade. E eu talvez por falta ou de tempo, ou de interação, né? Claro que houveram muitas falhas do meu lado, mas foi um desgaste muito grande isso que aconteceu, e eu realmente decidi não resistir e continuar a existir. E para Adriana Drummond continuar a existir, o Templo 8 teve que finalizar. Você acha que um tombamento poderia ser uma boa alternativa? Várias questões poderiam acontecer ali, porque eu não acho que Sete Lagoas teria outro espaço como aquele. É nobre, né? O ponto é nobre, a restauração que foi feita é divina, o espaço é fantástico. O espaço interno. A cultura do lugar, construída em 20 anos, já estava entranhada, né? E isso é tão difícil ter, né? Sim. Então, fechou um ciclo, né? E agora a casa foi devolvida para a família, e tenho certeza que vão dar um bom encaminhamento a ela, como eu dei durante 20 anos. É uma pena que a arte acaba perdendo, né, Adriana? Com certeza. A arte perde, a cidade perde, a população perde, eu perco. Eu acho que nesse processo ninguém ganhou. Adriana, em conversas com você, em off, claro, eu poderia, se alguém te pedisse aqui, olha, vamos pegar em cada segmento de arte em Sete Lagoas, me dê nome de 5 craques, já que nós, na minha época, Copa do Mundo, essa palavra está tão comum hoje, 5 craques. Seria muito fácil escalar um time com 5 craques de cada área da arte e da cultura em Sete Lagoas. Agora, por que a arte e a cultura não tem o destaque que mereceria diante de tanta gente boa? Rosalvo, eu durante um período participei de algumas reuniões em Belo Horizonte
dentro da Secretaria de Cultura de Belo Horizonte e pude perceber como é que a estratégia que eles criaram foi elaborada para que Belo Horizonte fosse um grande polo cultural e que, a partir dos números, eles conseguissem mostrar para o poder público, né, porque eu acho que o poder público também precisa de números para investir, conseguiram provar que a arte ela gera bônus, muitos bônus, né? Tanto é que hoje Belo Horizonte tem 36 festivais, tem o melhor carnaval quase que do Brasil e todo mundo vê o que aconteceu, né? E isso foi de um tempo para cá. E só aconteceu com o apoio do poder público e com pessoas dentro da cultura que tinham uma estratégia de apresentar projetos e de ter força de montar um time de garra onde pudesse levantar essa questão aí de Minas continuar sendo um polo cultural, né, no Brasil. Acho que Sete Lagoas é muito fácil a gente ter esse time, igual você disse, em qualquer área que a gente pegue, é muito fácil você encher uma mão até duas de pessoas extremamente competentes, só que precisamos de estratégia, força, coragem e transparência. Isso é fundamental, né? E já que você citou Belo Horizonte, e eu me lembro que 2 semanas atrás nós conversávamos sobre isso, eu me encontrei com você numa promoção do Rotary, inclusive o Radar cobriu, você está lá também. Quer dizer, veja bem, você pega um prefeito que não tem muita ligação com a arte, um prefeito frio em Belo Horizonte, como foi Márcio Lacerda, e conseguiram um apoio total. Quer dizer, ele não tem perfil de quem realmente tivesse um projeto. Não, ele é um empreendedor. Arte, não é? Ele é um empreendedor e ele entende de números. Exato. Então, aí que está a questão do gestor, né? Usar a estratégia certa. Claro. Não é isso? E ele percebeu que ele subia num palco e era vaiado. E depois ele subia no palco, ele era aplaudido. E cada vez mais. E cada vez mais. E cada vez mais. E aí os números só crescendo. Pois é. E aí vem uma questão que eu já falei várias vezes aqui, né, Adriana? Cultura, arte, cultura, que é o que nós estamos falando aqui, mas qualquer outra atividade, não pode ser um projeto de governo, tem que ser um projeto de Estado. Tem que ser um programa. Tem que ser um programa, porque independentemente de quem está lá, de quem programa, seja o prefeito ou o governador, claro, não é isso? Lógico. Que ele possa ter sequência independentemente de quem vai assumir o cargo depois disso, né? Porque, essa história do programa, ela é fundamental, porque em 4 anos se faz muito pouca coisa. Sim. Né? Aí, se a cada ciclo de 4 anos você vai começar tudo de novo, aí não tem jeito. E essa coisa também, né, para se criar essa cultura, você faz uma vez, você faz 2 vezes, você faz 3 vezes, você faz 4 vezes, 10, 20, e cada dia você faz melhor. Isso atrai turismo, né? Exato. O turismo atrai dinheiro, né? Atrai desenvolvimento. Em todos os setores da em economia. todos os setores, né? Melhora o comércio, a economia, né? E a indústria sem chaminés, né? Não polui. Polui também, polui. Tem poluído um pouco também. Mas, e veja, e some-se a isso o aspecto geográfico, em que Sete Lagoas é privilegiadíssimo, né? Localização, acesso, belezas naturais. Eu nunca vi uma cidade com tantos carinhos que a natureza colocou. Tantos carinhos que a natureza colocou. A todo lugar que você olha, você fala, meu Deus, que lugar é esse? Né? Como é que nós somos tão privilegiados por ter uma natureza tão linda? Só que eu acho que o fato dela ser tão bonita, as pessoas se bastam com isso, né? Isso é suficiente. E fica nessa coisa efêmera, né, de eventos que vão ao vento e que não trazem uma solidez, e essa solidez, né, não se fortalece, fica só no vento. Então, não roda, né?
Adriana, esse assunto é fascinante, nós poderíamos falar o programa todo, mas não foi para isso que você veio aqui, não foi só para isso que você veio aqui. Eu quero até convidar você, numa outra oportunidade, que a gente faça uma pauta específica sobre isso, você convide outras pessoas que tenham pensamento parecido com o seu, ou não, por que não? Eu acho que o debate também pode ajudar muito, né? Mas vamos falar dessa nova etapa da sua vida profissional, que é facilitadora gráfica. Pois é. Agora eu Como sou foi isso? Como que isso surgiu na sua vida, Adriana? Que tem tudo a ver com a sua arte, né? Tem. A facilitação gráfica, ela surgiu de uma forma muito interessante. Bia, minha filha, minha segunda filha, como eu já te disse, fazia Bernoulli e já estava no segundo ano de cursinho. Eu virei para ela e falei assim, filha, já está no segundo ano, né? Se não der para medicina, vai dar para quê? Qual vai ser a sua segunda opção? Ela virou e falou assim, mãe, eu vou ser professora de geografia. Eu falei assim, filha, professora de geografia? Ela falou assim, vou ser professora de geografia, porque eu sei tudo de geografia. Eu falei assim, como? Se o seu ensino médio, você perdia médias. E eu já suei com você entre geografia e história. O que aconteceu, minha filha? Ela virou para mim e falou assim, mãe, eu sei tudo de geografia, sabe por quê? O meu professor desenha tudo no quadro. Rosalvo, na hora que ela me falou isso, subiu do chão um calafrio em mim, que eu pensei, isso é uma revolução. Se fez essa revolução na minha filha, que eu conheço desde que nasceu. Desde antes de nascer? E ela chegou nessa conclusão com esse prazer. Que é mais importante. Isso, né? Veio para ela de uma forma tão fácil. O que aconteceu com ela? Comecei a pesquisar. O que esse professor estava fazendo? E não tinha nada. Não existia nada sobre essa história de você ensinar desenhando. E aí comecei a pesquisar. E estou aí há 3 anos pesquisando o que é facilitação gráfica e do mesmo jeito que Bia, eu estou completamente apaixonada pelo processo. Olha aí, Bia, a sua responsabilidade, você deu um novo rumo na carreira profissional da sua mãe. Foi ela. Foi realmente. E aí comecei a estudar, compreendi, entendi que a facilitação gráfica há 40 anos veio da Alemanha, já estava na Alemanha, e que entrou nos Estados Unidos desde o começo da formação do Google, onde as pessoas precisavam de ter umas reuniões um pouco mais dinâmicas e revolucionárias, e queriam fazer reuniões diferenciadas e começaram a desenhar. E esse desenho começou a fazer parte das palestras, ilustrações de reuniões, e isso entrou para as escolas. E hoje a facilitação gráfica, ela está aí fazendo registro gráfico de treinamentos, de palestras, de aulas magnas, de aulas. E realmente, gente, é sensacional. Quer dizer que aquela expressão que é muito comum a gente ouvir hoje, entender ou quer que desenhe, ela é atualíssima. O entender ou quer que desenhe, a gente falava quando a gente achava pejorativo, né? Era pejorativo. Era pejorativo. E hoje a coisa está muito na experiência, né? O que é bom? Você ter uma experiência. O que te atrai? O experimento. Então hoje a gente pode experimentar. As pessoas estão experimentando de tudo, né? Hoje é a era, eu acredito que estamos na era da experiência. E hoje, então, não é mais pejorativo. Você pode desenhar para que o outro entenda. Claro. E ele está entendendo com muito mais facilidade. E a imagem substitui uma centena de palavras. Eles dizem o seguinte, que o lado do cérebro da criatividade, ele está muito mais vazio. E está muito menos trabalhado, porque desde que começou a surgir a escrita, o outro lado do cérebro do ser humano começou a ser trabalhado, e hoje, como as informações estão muitas, esse lado está carregado. Esse HD está muito cheio, né? Esse HD está cheio, então a gente precisa de trabalhar outro HD. Então, na hora que você mistura as duas coisas, dá um prazer na informação. Harmoniza. E volta com prazer, né? Que a gente precisa para viver. E volta essa questão da experiência, né? Experimentar uma coisa nova. Olha aqui que beleza. Uma criança chegar aqui agora e fazer uma festa, né? Isso aqui
Isso é o seu material de trabalho, né? Isso é meu Lápis. material de trabalho. Canetinhas, lápis, giz colorido, lápis, borracha, post-its. Marca-texto de todas as cores. Marca-texto, Aí tem umas canetas interessantes, tem umas pontas diferentes. Tem umas pontas mais largas, umas pontas mais finas. Bom, Adriana, a partir de agora, ao longo da nossa conversa, vão ser inseridas imagens, né, do seu trabalho, painéis que você faz. Como é essa dinâmica? É claro, você vai para um evento já conhecendo uma pauta, um conteúdo das pessoas que vão participar. Mas nem tudo segue um script. Não. Ou, aliás, nem sempre, ou quase sempre, não segue um script. Né? Você tem que estar preparado para o improviso a todo momento. A todo momento. Isso é uma coisa que me fascina. Como artista, tudo que me aguça, tudo que trabalha, tudo que me experimenta, me atrai. E isso é uma coisa que me desafia muito, né? Porque por mais que você peça o palestrante que te manda um release, ele pode não mandar. E você ter 5 minutos de conversa antes do começo da conversa. E se ele te fala também algumas coisas, pode ser que no decorrer do processo a conversa mude para o outro lado. Pode ter uma intervenção que mude o rumo, né? E isso acontece muito. Acontece muito, mas o fato também que eu acho que é uma coisa que eu tenho de positivo é que o fato de eu ser muito curiosa, todos os assuntos me interessam. Então eu sou muito curiosa em muitos assuntos. Então o meu leque é amplo. Meu leque é amplo e aí os meus registros visuais começam a ficar um pouco mais fáceis porque eu acabo pegando, quando eu pego no improviso, eu acabo saindo bem da jogada, né? Pois é, aí eu penso o seguinte, dando um pitaco aqui, além do conhecimento, é necessário ter uma boa cultura geral, né, Adriana? Para que o trabalho saia bem feito, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais alternativa você tem para escolher dentro do seu HD o que você vai usar, né? Então, a gente trabalha muito com metáforas. Porque quando você trabalha com metáforas, você leva o espectador a compreender o conteúdo de uma forma diferente, por outro lugar. E é curioso. E pode facilitar. E facilita. E atrai. E você mexe com a cabeça do espectador. Bom, então vamos imaginar, a pessoa está lá discorrendo determinado assunto, ou seja, uma mesa debatendo, e você está produzindo paralelamente, em tempo real. E aí, num determinado momento, isso é apresentado ao público participante? Quando termina o evento, quando termina a palestra, isso é combinado com o pessoal da produção. Eu gosto muito que tenha uma intervenção, quando o público começa também a fazer as perguntas, que as perguntas também entrem de alguma forma no painel. Sim. Porque, na realidade, é uma ata visual. Aquele momento foi registrado. Então, é importante, tanto o palestrante quanto aquele público, como é que ele está tendo aquela visão do evento, né? Ou da reunião. Então, todas as falas que chegam, quanto mais informação você consegue colocar no painel, mais as pessoas se identificam. E aí, quando você termina e as pessoas batem o olho naquele painel, elas lembram de tudo que elas ouviram. E aí, com um clique de máquina... Sem precisar ler a ata. Aí, com um clique de máquina, elas levam o resumo para casa de tudo que elas viram naquele dia. Você trabalha numa mesa ou num cavalete? Geralmente, eu trabalho num painel. Um painel? Porque eu trabalho em pé. Em pé. Na vertical? Na vertical. Tecnicamente, é mais difícil, mais fácil do que trabalhar num cavalete ou numa mesa? Ou para você é Fisicamente. Fisicamente exige mais? Esse último evento foram 12 horas em pé. Haja preparo físico. 12 horas em pé. Haja a braço. Musculatura dói depois? Estou fazendo um tai chi que está me ajudando um pouco a alongar mais, Mas dói. Mas você está nisso há quanto tempo?
Olha, tem uns 4 anos que subiu calafrio. E a Bia não é professora de geografia. Não, ela passa medicina. Mas assim, desde esse dia eu decidi que era a minha vida... Queria. Não, eu vi que a minha vida ia mudar. Eu senti que a minha vida ia mudar. Eu não poderia ver o que estava acontecendo e ficar alheia daquilo. Aquilo era muito importante. Adriana, em algum momento existiu... Eu acredito que não, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Aquele recebo, mas eu tenho uma carreira, eu tenho um trabalho consolidado, eu vou entrar numa aventura agora, mas e se isso não me satisfizer, como satisfaz o que eu faço hoje? Em algum momento isso aconteceu? Que tipo de satisfação que você acha que tem? Não sei, de um modo geral. Pode ser financeira, pode ser pessoal. Satisfação de fazer alguma coisa bem feita que as pessoas gostem. Olha, eu não tive dúvida. E não me pergunta por quê. Não, eu não tive dúvida. Nem precisa, né? Eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida. Eu vi que no Brasil tinham pouquíssimos facilitadores. Em Minas somos 2. É o último evento do Encontro Nacional de Agroecologia em Belo Horizonte. Todos os seminários foram facilitados por facilitadores gráficos. Foram 15 facilitadores gráficos. Então, para conseguir os 15, realmente teve um esforço. Tiver que trazer de outros estados. De outros estados. Isso encarece o evento. Isso encarece o evento. Então, é uma coisa nova, é uma coisa inovadora, é uma coisa que não tem nível social, porque tanto as pessoas do nível intelectual inferior, quanto inferior, assim, diferenciado, ou para o lado dos executivos, ou para o lado dos indígenas, que eu já trabalhei com as 2 áreas, eu já vi que isso é genial, que isso fala a língua dos 2. Eu já fiz isso com crianças e adolescentes, eu já fiz isso com grupos grandes de pessoas, com grupos pequenos de pessoas, e eu não vejo, eu só vejo o crescimento desse processo e gostaria muito que as pessoas olhassem a facilitação gráfica, porque eu acredito que isso é a nova linguagem, porque a gente já está no celular, escrevendo 3 palavrinhas e botando uma figurinha, e colocando 4 palavrinhas e põe um sorrisinho, e nós já estamos facilitando, isso, né? A linguagem está mudando. O WhatsApp hoje é isso, né? A linguagem está mudando. E nossa cabeça não aguenta esse tanto de informação. Você lê 3 páginas, não lembra nem de meia. Precisamos de mudar. E eu vejo que isso pode ser uma forma de mudar e uma forma de facilitar a vida do outro. Então, isso me dá uma satisfação enorme, Rosalvo, porque o artista, ele é veículo. E eu só estou dirigindo um veículo novo. Entendeu? Continuo colocando o meu melhor em prol do momento que eu vivo nessa eternidade, né? Continuo sendo veículo do meu tempo, registrando o meu tempo, mas melhor do que isso, hoje eu facilito a vida do outro. Isso é genial. Fantástico, né? A satisfação para isso é muita. E o dinheiro tem que correr atrás de mim, né? Eu tenho que saber onde é que ele está, porque uma hora ele me atropela. Pois é. Para fechar esse bloco aqui, Adriana, por exemplo, ser realmente um bom facilitador gráfico hoje eficiente, que realmente atinja a sua meta, é importante que, como você, seja um artista plástico, ou isso é apenas um item que favorece mais e a pessoa que não seja um artista plástico pode ter sucesso também nessa carreira? Eu acho que pode. Eu acho que você não precisa ser artista plástico. Eu acho que você tem que ser uma pessoa muito curiosa, ter um raciocínio rápido, ter um processo de síntese. Eu acho que o mais importante no facilitador gráfico é ter um processo de síntese e ser muito criativo. Não necessariamente ser um artista. Porque o desenho, quanto mais simples ele é, mais o espectador se identifica com ele. Então, se eu fizer um Rosalvo igual ele é agora e fizer um Rosalvo de palitinho, é a mesma coisa. Talvez o de palitinho chame mais atenção, porque o de palitinho, o espectador vai olhar e falar assim, olha, desse jeito eu sei fazer.
Aí ele se identifica com a informação. Às vezes a caricatura surte mais efeito que uma fotografia ou um retrato, não é isso? Mas gente, vocês verem como é simples os desenhos do Emotion, né? Das carinhas. Quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais, aliás, o menos é mais hoje. Sem dúvida, né? E a vida deveria ser assim, né, Adriana? Acho que as pessoas estão começando a perceber isso, porque a tecnologia parece que vai nos levando numa avalanche tal que chega um momento que você fala, peraí, tem que dar uma parada. O que está acontecendo? Onde é que eu tô? Vamos simplificar um pouco isso aqui? Não é? Porque senão vai sobrar tempo para viver. Cadê meu tempo, né? Exatamente. Bom, nós estamos apresentando o Falando Sério hoje, recebendo a Adriana Drummond. Eu poderia identificá-la como artista plástica, mas agora ela prefere ser identificada aqui oficialmente como facilitadora gráfica. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com Falando Sério e a nossa convidada de hoje, Adriana Drummond, que tem uma carreira bastante longa como artista plástica em Sete Lagoas, como ela falou, começou aos 7 anos de idade. E acho bacana que as mulheres hoje estão falando a idade com uma naturalidade muito grande, quebrando certos tabus, certos paradigmas. Acho isso muito bom. Chegou, tenho 55 anos. Que bom falar que tem 55 anos com essa jovialidade, com essa vitalidade, com essa vontade de trabalhar e fazer coisas boas. Eu acho que também são coisas que vão sendo quebradas. É importante isso, né, Adriana? Não sei, assim, eu tenho 55... Mas tem hora que eu tenho 13, 15, 20, né? Eu acho que assim, essa questão da idade, você sente pelo físico, né? E você sente de uma outra forma também. Você sente como é que você faz opção pelas coisas, né? E como é que você reage a um problema. Aí que você percebe que você está amadurecendo, né? Sem dúvida. É por aí. Bom, mas esse seu novo trabalho como facilitadora gráfica, um trabalho recente que você fez foi o lançamento deste livro, né? Mulheres Semeadoras de Cultura. Ele foi lançado em 3 cidades, uma delas Sete Lagoas, né? Um belíssimo trabalho gráfico, não é isso? Eu pude folhear aqui. E são 3 autores, né? O Cecílio Elias Neto, a Patrícia... Como é que é? E o Arnaldo Franco Filho. Patrícia, não estou com... Elias. Como é fazer isso? Uma facilitação gráfica no lançamento de um livro. E, inclusive, tem aqui uma fotografia, né? Os autores tiveram cuidado de colocar aqui, né, a foto do painel que resultou do trabalho. Como foi isso, Adriana? Foi lançado na segunda-feira da semana passada. Pois é, isso foi um outro susto, né? Porque me convidaram para fazer parte desse grupo, desse corpo de mulheres semeadoras de cultura. Na realidade, é um projeto patrocinado pela Caterpillar, pelo Instituto ICEI. E aí tinham 3 cidades, e uma delas seria 3 cidades onde tem as fábricas da Caterpillar. Sete Lagoas é uma delas, e reuniu-se aqui um grupo de mulheres para elas debaterem sobre essa história de semear cultura. E aí me convidaram para eu ser uma das debatedoras. Eu falei, gente, não quero ser debatedora, não. Você se conhece? Eu não quero ser debatedora, não. Eu não estou querendo ser debatedora, não. Eu posso ser facilitadora gráfica do evento. Eu acho que eu vou contribuir muito mais. Porque a minha visão da cultura de Sete Lagoas é diferente do que as pessoas têm. Então, eu prefiro ficar como facilitadora gráfica. Adriana, mas o que é isso? O que é ser facilitadora gráfica? Não, eu vou registrar o evento em tempo real, vou levar meu material e vou fazer um painel. Bom, o evento foi muito interessante, tiveram palestrantes, né? 3 palestrantes, e eu registrei a fala dos 3 palestrantes. E foi muito elogiado o painel, todo mundo fotografou e tal. E mandaram um vídeo do evento. E o vídeo do evento, desse evento, o vídeo final, de 4 minutos, ele foi alinhavado pelo painel. Então, num filme de 3 minutos e meio a 4,
eles fizeram 12 tomadas do painel. É muita coisa, né? Aí eu falei assim, gente, mas isso tá muito. Quer dizer, foi legal o painel? Foi legal, mas o painel não era proposto, nas outras cidades não teve esse painel, né? O que aconteceu? E aí ontem não teve o lançamento do livro e eu tive a grata surpresa de que o painel foi impresso no livro. E aí eu vejo ainda mais um reforço da importância da facilitação gráfica. O tanto que a valorização, né? O tanto que não que o meu trabalho como Adriana, mas o tanto que este trabalho foi importante para o evento. Né? Que se não tivesse importância, não teria quase meia página de um livro tão importante, onde as páginas voltadas para Sete Lagoas foram, né, era muito reduzido. Né? E igual aconteceu com esse livro, a todo momento eu vejo tanto que as pessoas, sabe, se surpreendem com a facilitação. O tanto que é genial, porque é simples, né? É muito simples. Simples, mas precisa saber fazer, né? Mas é simples. Mas sabe o que eu acho, Adriana? Às vezes eu falo que muitas vezes fazer o simples é mais difícil, não por uma dificuldade inerente ao ato de fazer, mas por as pessoas pensarem que não são capazes de fazer, enfim. Procuram complicar tanto, sem perceber que o simples vai surtir um efeito muito melhor. Rosalvo, essa questão que você está colocando foi um processo que teve uma transformação muito grande dentro de mim, para eu partir para ser uma facilitadora. Quando você é artista, você é dona do seu tempo, dono do seu pincel, e você faz o que você quiser. A visão que você tem, que você coloca no seu trabalho, é a sua visão. Quando eu me deparei com a facilitação gráfica, eu percebi que eu teria que me transformar. Eu teria que trabalhar a minha humildade de ser novamente um veículo da fala do outro. E mais do que isso, todo o desenho elaborado que eu tinha, eu tive que simplificar e perder. Porque a minha linguagem já era tão sofisticada que não era uma linguagem popular, que não era uma linguagem de todo mundo. E a cada público que eu vou, eu tenho que prestar atenção qual é a linguagem que ele quer ter. Né? Qual é o desenho que chama a atenção dele? Então, isso fez uma transformação muito grande, sabe assim, dentro de mim. E eu estou fazendo um estudo muito interessante que fala sobre o Yin e o Yang, que é o seguinte: tenta ver as coisas pelo lado inverso. Porque todas as vezes que você vê as coisas pelos dois lados, você desenvolve mais a sua inteligência. Não fica só aqui, não. Pensa que tem um outro lado aqui que pode te completar. Né? O Yin e o Yang não é só a questão do homem e mulher. É um lado e o outro. Qual é o outro lado da questão? Né? E isso foi muito importante para mim como pessoa. Baixar a bola, ser mais humilde. Agora, eu não coloco ali só o que eu quero. Né? Eu tenho um direcionamento. E eu tenho que responder a esse direcionamento das outras pessoas. Então, eu achei que isso foi muito importante para mim. E o caminho é esse, a cada dia simplificar mais o meu desenho. Partindo para o cartoon mesmo. E atingir um número muito maior de pessoas. Quanto mais simples for o meu desenho, mais pessoas eu posso atingir. É o contrário do que eu fazia. Mas também tem aquele aspecto, né, Adriana? Como você falou, quando você estava lá no seu ateliê produzindo, você desenvolveu aquela linguagem e o espectador ou o provável comprador poderia gostar ou não, comprar ou não. Agora não, você tem um compromisso de transmitir alguma coisa, e se você falhar ali, aquilo vai se perder, porque você não vai ter outra oportunidade. Não tem borracha, não tem tempo. A história anterior era
O que eu tinha na minha cabeça? Que eu tinha responsabilidade como artista de registrar o meu tempo. Se eu estou em 2018, eu vou registrar no meu trabalho o que eu estou vivendo aqui. Só que a linguagem que eu tinha, ao colocar a minha expressão ali, era minha, eu escolhia. Agora não. Está a serviço do outro, né? Estou a serviço do outro. E isso é muito importante. Nesse momento, onde que eu olho o tanto que, facilitando a vida do outro, eu facilito a mim mesma. As minhas angústias, as minhas emoções, eu me reorganizo melhor, reorganizo os meus relacionamentos, tudo volta, né? Você acaba crescendo como pessoa. Cresci muito. Nossa, nesses 4 anos eu cresci muito. Bom, você faz parte de um grupo Conexas, né, no qual você pode desenvolver esse trabalho seu também. Fala um pouco sobre isso, Adriana. Não, na realidade eu faço parte de um grupo que é o SHV, né, que é o Santa Helena Valley, que é um ecossistema aqui em Sete Lagoas que fomenta o empreendedorismo. E a história da facilitação gráfica é exatamente isso, que quando tem algumas palestras, alguns eventos como o Conexas, né, que teve alguns dias atrás, eu facilitei todo o processo em tempo real. E aí foi muito bom e muito importante para mim fazer esse trabalho. E o Conexas, qual é o foco principal? Bom, esse evento, ele foi um evento de empreendedorismo onde o foco era trazer informações de vanguarda, né? De que forma que você poderia tratar o seu negócio de uma forma com um desenvolvimento mais contemporâneo. E eu percebi que o foco é o outro. Eu estou achando que a gente está entrando numa era que o foco é o outro. Nesse aspecto, a Santa Helena Valley tem um trabalho importante, né? Com certeza, né? A história do grupo é fortalecer o outro, né? Onde é que você pode me ajudar aqui, ter uma mentoria um com o outro. E isso é muito bacana, né? Eu acredito, né? Não é um grupo fechado, onde você tem diretoria, onde você tem que pagar uma mensalidade, não. É uma coisa muito solta. E é difícil, porque é difícil ser solto, né? É difícil ser muito solto. As pessoas querem ter exatamente, um padrão, né? E lá não tem padrão. E outra coisa, precisa ter um chefe, né? Senão quem vai organizar isso aqui? Né? Apesar de que esse evento foi dirigido por 3 pessoas, também do Santa Helena Valley, mas à parte, né? Que fizeram um trabalho à parte, mas todo mundo do Santa Helena Valley pôde ajudar, pôde compartilhar, né? E fortalecer o grupo dos 3, né? Fala-se muito, Adriana, que o emprego está mudando, né? Que empregos que existem hoje, daqui a 20 anos não existirão mais, há empregos que existem hoje que não existiam. Mas vamos ampliar um pouco mais. Negócio, isso que você faz hoje, digamos, é o início de uma nova era do negócio? Ou seria muito pensar? É uma pergunta difícil. Uma nova era. Olha, eu acho que isso é uma nova forma de você mostrar o seu negócio. É uma nova forma de você desenvolver o seu negócio. Por exemplo, se você tem lá uma reunião de 5 pessoas, tá? Né? Então, uma tomada de decisão e você tem uma pauta densa. Então, eu estou fazendo a facilitação gráfica dessa reunião. O que geralmente eu faço? Eu uso uma cor para cada pessoa e vou registrando nesses painéis as discussões, tá? Então é claro que quando uma pessoa tem uma ênfase maior na fala e ela é vermelha, só dá vermelho lá. E aí ela percebe que ela não está sendo tão democrática com o grupo. Enquanto o que é verde não está falando, cadê a cor dele ali? Só aí você já facilita o diálogo. Uma outra forma que eu uso nessas reuniões é o seguinte: é muito mais fácil, se você for uma pessoa do grupo, você ir contra uma opinião que está no painel do que você ir contra uma opinião do seu parceiro.
né? Não, olha, essa ideia aqui está mais próxima dali. É mais concreto, né? É mais concreto, é mais fácil. A pessoa não vai se colocar como se fosse uma coisa pessoal, porque isso já foi transportado para um outro lugar. Então, o que eu vejo isso no mundo dos negócios? Eu vejo que é uma nova maneira de você desenvolver, sim. É uma ferramenta. Uma ferramenta de conhecimento, como foi o processo da Bia. Uma ferramenta de registro visual, como é numa palestra, né? Uma ferramenta de democratização do assunto, como nesse caso, que é uma ferramenta. No treinamento, por exemplo, se eu estou fazendo um treinamento de um grupo de operários, um operário, é raro ele ter uma voz ativa. Agora, quando ele dá uma opinião e uma sugestão, e essa opinião é desenhada no painel, você imagina o que ele sente? Ele passou a fazer parte de um grupo e é valorizado. E o registro dele está ali. Não é uma palavra que foi solta. Não né? é uma palavra solta. E logo as pessoas que vão estudar sobre esse contexto que aconteceu ali, vão bater o olho posteriormente e falar assim, olha, falaram isso aqui. Por que a gente não usa essa ideia? Então, eu acho que a facilitação gráfica ela é muito mais do que um desenho bonito, um painel bonito, um resultado. Aliás, ela é muito mais resultado. Mas pode também ter, eu vou dar umas opiniões aqui, que pode até não ser muito bem colocado, mas pode ter também o outro lado, né, Adriana? É muito comum em corporações egos auto-inflados. E de repente, isso aí, de repente, uma agulhazinha ali dá uma murchada, isso é uma né? agulha desse tamanho. Só que esses egos auto-infláveis não são nos negócios contemporâneos e de processo em desenvolvimento. Todo mundo sabe que hoje não é... O líder hoje não é mais esse, né? O líder de hoje ouve o outro, o líder de outro está no chão de fábrica. O líder de hoje, ele está muito mais próximo do seu colaborador. Esse auto-ego inflável, né, eu acho que pode deitar numa cama de preguinhos porque não funciona mais. Eu acredito. Ou não funciona mais, até funciona, né, Rosalvo, mas está em desuso. E talvez não funcione, não seja duradouro, né? Porque de um certo tempo ele vai usar apenas a autoridade e não a liderança, né? Eu acho que está em desuso. Acho que hoje não cabe mais, né? Não cabe mais. Até porque eu acho que o dono do negócio que tenha esse gestor lá vai perceber logo que a escolha não foi boa, né? Não, acho que hoje a coisa é colaboração. Pois é, a palavra é colaboração. E aí, se me permite, dá até para lembrar de Darwin, né? A seleção natural vai excluir isso aí, né? Eu acho. É muito diferente, né? Ele é muito diferente. Adriana, você vê hoje o crescimento dessa nova atividade? Eu não sei se eu já posso chamar de profissão, né? Facilitador gráfico. Você falou que em Minas Gerais são 2, quer dizer, você é um dos 2. Para um estado tão grande, com uma economia tão forte e crescente, é muito pouco, né? Mas você vê crescimento, dá para projetar se é no curto, médio, longo prazo? Olha, eu vejo por mim mesma, eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque eu acho isso muito importante. Na hora que isso cair nas escolas, na hora que os jovens começarem a perceber como é que eles podem tratar o conteúdo deles de uma forma diferente. E com eles vai ser mais fácil. Na hora que tiver mais professores, igual o professor de Bia, que seduz o aluno, eu não vejo volta, não. Então eu vejo, na minha opinião, eu vejo que a história é multiplicar. E a minha intenção é multiplicar. Porque tem, por exemplo, tem eventos de 4, 5 dias que você não consegue só. Então, por isso que a gente chama facilitadores de outros estados para vir fazer a equipe, né? Mas você falou da escola. Sua mãe e eu passamos grande parte da vida dentro de escolas, né? E
tanto ela quanto eu sabemos que a escola ainda, infelizmente, é uma instituição rígida, fechada, cheia de gavetas e essas coisas todas. Principalmente a escola pública. Você acha possível levar pelo menos essa filosofia, esse novo modo de ver as coisas para dentro da escola? Eu sou muito otimista, né? Se precisar de uma pessoa otimista, eu sirvo. Eu não tenho dúvida, porque os meninos não têm mais interesse em conteúdo. Todo professor fala que, principalmente das escolas públicas, que a dificuldade de segurar a atenção dos alunos é enorme. É porque ele está competindo com a internet. Mas ele está competindo lá com os bichinhos ali, entendeu? Então tem que trazer os bichinhos para dentro da sala e trazer essa linguagem que os meninos estão gostando para o outro lugar. E eu lembro quando eu era criança, a professora que eu mais gostava era a que mais desenhava. Você não era não, Rosalba? Sim, realmente, atrai mais a atenção da gente, né? E você falando isso aí, criança do mesmo desde o jeito, início, né? eu me lembrei aqui, por exemplo, houve um tempo da minha vida que eu fui colega do Ramon Lamarque Oliveira, professor de biologia. Quando eu entrava na sala, depois de uma aula dele, para dar minha aula de matemática, eu falei, gente, eu vou apagar esse quadro? Eu acho um crime apagar esse quadro. Era uma obra de arte que ele deixava lá. Os desenhos que ele faz. Eu falei, puxa vida, esses alunos do Ramon são muito felizes. Não é? De ter um professor como esse, um professor de biologia como esse. E agora... Isso há 20 anos. Pois é, agora tem uma coisa que chama PowerPoint. Uhum. PowerPoint dá sono pra cacete, né? O professor coloca um PowerPoint ali e você fala assim, meu Deus, o que é isso? Enquanto que a escrita ou o desenho, você acompanha cada palavra. O PowerPoint vem pronto. Então aquela coisa pronta, preguiça, né? Cansa, né? Dorme. Então eu acho que na hora que chega isso na escola, eu acho que vai dar uma alegria para os alunos. E quem sabe a coisa possa vir de baixo para cima, né? Que os alunos pressionem para que a coisa mude. A escola precisa mudar, né? O perfil da escola hoje precisa mudar. Eu acho que a escola precisa de mudar o conhecimento e o aprendizado, né? Uhum. Eu acho que quando você desenha, você elabora muito mais coisa dentro do seu cérebro do que quando você só ouve. Quando você ouve, assimila e desenha, você processa muito mais. Eu não sei desenhar, você não precisa saber. Precisa saber. Né? Você precisa ter interesse com essa nova linguagem. Não importa se o desenho é feio, bonito. Não, ele tem que ser interessante. É o efeito que ele vai causar, né? Então você acredita num crescimento, né, desta... Eu acredito no crescimento e vou lutar por ele. Vou lutar por ele, quero sim, daqui a um tempo, quando tiver mais disseminado essa história da facilitação gráfica, eu poder dar cursos para empresários, para eles próprios facilitarem as suas reuniões, dar cursos para os alunos que, como Bia, já estava com a cabeça cheia e precisam de oxigenar esse conhecimento, e principalmente para as crianças que precisam dessa nova linguagem. Para a vida ser mais feliz, que a arte não só fique nos primeiros anos da escola. E as crianças dessa geração, as crianças e adolescentes dessa geração, desenham muito mais do que de gerações anteriores, né? Isso já facilita o processo, né? Eu acho que a criança nunca perdeu a alegria do desenho, né? Não tem criança que não gosta de desenhar. Não existe criança que não gosta de desenhar. E aí você vai tirando isso dela, né? E vai colocando as letras. Aí a casa não é mais a casa, é casa. Eu adoro dar lápis de cor para os meus netos. Às vezes eu reúno na minha casa, em cima da mesa, eu ponho vários papéis ali e vários lápis de cor. Fiquem à vontade. Às vezes eles nós vamos fazer uma exposição depois. Eles adoram, passar uma tarde inteira. Eu acho que é genial, a cor é genial. Se você vê também essa história quando surgiu a questão dos colorir, né? Do colorir os livros, né? Sim. Teve uma época a história do colorir, né? Fez muito sucesso, né? Livros de colorir, né? Livros de colorir. Adultos estavam...
Então você está vendo o que está atraindo, qual que é a experiência que está atraindo as pessoas. E eu acho que diante disso que a gente tem que pensar. E é diante disso que eu vou buscando e vou percebendo que a facilitação está no caminho de abertura de consciência. E eu acho que o nome não poderia ser mais adequado do que esse, né? Facilitador gráfico, né? É. Facilitador gráfico. Já pensou que delícia nas reuniões, em vez de você ter uma ata, você tem um registro visual? Né? Em vez de você ler uma ata na próxima reunião, você pegar um painel e abrir o painel e ler de uma forma, em 2 minutos, recordar tudo que você viu na reunião de 4 horas atrás de ontem. E mais do que ver, você vai fixar aquilo, muito melhor do que as palavras que foram ditas pelo secretário que vai ler a ata, né? Adriana, quem está nos vendo agora, não conhecia, passou a conhecer um pouco, sentiu curiosidade, como que pode fazer para conhecer um pouco mais do seu trabalho? Bom, eu tenho um site, www.facilitarepreciso.com.br. Estou no Facebook como Adriana Drummond e no Instagram Adriana Drummond Artista. E o meu contato é 988666719. Se precisar de bater um papo, se quiser bater um papo, conversar sobre a facilitação gráfica, fazer uma sessão de experimento, né? Eu acho que essa questão do experimento é muito do artista, então eu estou muito aberta para poder levar essa experiência para as pessoas. E com as imagens que as pessoas viram ao longo dessa nossa conversa aqui, eu acho que muita gente vai ficar interessada, porque é exatamente o que você falou, né? A imagem fala muito mais que as palavras. Fala, né? Com certeza. Adriana, eu tenho certeza que o assunto não se esgotou. Então, assim como eu me encontrei com você lá na festa do Rotary, você me falou desse seu trabalho, imediatamente eu a convidei para estar aqui, eu já deixo o convite para você voltar. Vamos marcar uma outra data. Fique à vontade. Opa, tem uma novidade, quero falar a respeito. Fique à vontade. Isso aqui é uma TV comunitária, o próprio nome já diz, pertence à comunidade. Esse programa não é meu. Eu sou apenas um facilitador aqui. Tá? Então fique à vontade, a porta, microfones, câmeras estão sempre abertos. Pois é, eu acho que seria interessante, Rosalvo, se em alguma das suas entrevistas eu facilitar a sua conversa. Em tempo real. Por que não fazer isso aqui? Já que você está abrindo esse espaço, eu acho que o espectador vai gostar e vai ser uma delícia presenciar esse processo. Vamos combinar então. Não é? Muito obrigado pela sua presença aqui, Adriana. E eu acho que é redundante desejar que você tenha sucesso nessa nova atividade diante dessa sua trajetória de sucesso no caminho das artes. Trajetória de luta e coragem. Né? Que eu acho que a gente precisa de ter e principalmente ter humildade para poder compreender que o mundo a cada dia está mudando e a gente tem que mudar junto com ele, né? A única coisa permanente é a mudança, né? A única coisa permanente é a mudança e a gente está mudando, né? E com muita força para que essa mudança seja para o melhor, né? Adriana Drummond, facilitadora gráfica, foi a nossa convidada de hoje no Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá!